de Êxodo, a partir do versículo 4, o texto diz exatamente o seguinte: não farás para si imagem de escultura de nada do que há em cima do céu ou embaixo na terra, não te prostrarás diante dela e nem lhes prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Quando eu estudei esse texto pela primeira vez, eu fiz uma pergunta para mim: e o que eu vou fazer com as imagens que há na minha igreja? Mas não tinha muito o que fazer. O tempo foi passando, mas eu comecei a me interessar pela Bíblia. Aí eu comecei a estudar profundamente. Eu conheci a renovação em 1989. Em 1994, eu recebi um convite do coordenador para participar de um grupo de missionários leigos dentro da Renovação Carismática Católica. Me ingressei neste movimento de missões católicas e, como missionário leigo, viajei pelo Brasil todo. Gravamos alguns programas de televisão para a Rede Vida, que depois também foram ao ar no canal Século XXI, no canal da Associação de Valinhos. Depois também alguns desses programas foram até mesmo reprisados na TV Canção Nova. Fizemos um contrato com a emissora, contrato de imagens, ou seja, viajei pelo Brasil todo, pregando um evangelho em enigmas. Sim, porque lá eu não podia pregar claramente, só o Senhor é Deus. Mas o tempo foi passando, isso em 1994. Em 1995, no final de 95, o coordenador me convidou novamente. Queridos, de 1989 a 1995, eu já tinha estudado quase que todas as encíclicas do Vaticano. A gente tinha que estudar, você tinha que dominar o assunto para que você pudesse então trabalhar dentro do movimento carismático. Isso é uma coisa boa que eles têm. Em final de 95, eu fui convidado novamente pelo coordenador, agora para fazer parte de um grupo de professores para ministrar formação para liderança arquidiocesana. Ali nós começamos então, éramos um grupo de 100, 120 professores, e como a arquidiocese era composta de 51, 52 paróquias, tocava algumas cidades para cada grupo de professores, e eu estava inserido nesse grupo. Só que a gente trabalhava com a Bíblia e trabalhava com uma apostila fornecida pelo coordenador. Muito bem. Certo dia, o Niltinho está lá preparando uma aula para ministrar na cidade de Camanducaia, uma cidadezinha lá no sul de Minas. O tema da aula que eu ia ministrar era um tema até bonito. O tema dizia assim, pastor: espiritualidade de Santa Teresinha. Bom, bonito. E vou eu preparar, já tinha tudo gravado, a apostila, a Bíblia. Lá na apostila dizia o seguinte: devemos seguir, ou devemos ter, melhor dizendo, como modelo Santa Teresinha, pois ela soube ouvir a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Aí estava lá assim: leia na sua Bíblia, Levítico 19, 2. Muito bem, vou eu para a Bíblia. A gente usava a Bíblia da Ave Maria naquela época. Eu vou traduzir o texto aqui igual está lá na Bíblia da Ave Maria. Lá diz o seguinte, Levítico 19, 2: então dirás aos filhos de Israel: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aí eu perguntei para mim mesmo: o que a Santa Teresinha tem a ver com a história? Porque se a palavra de Deus diz: sede santo, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo, então Ele é o meu modelo de santidade. É Ele que eu devo segui-lo e não ela. Amém. Por mais coisas boas que ela tenha feito, Ele é o meu modelo. Amém. A partir daí, querido, nem eu acreditava mais nas coisas que eu mesmo pregava. Naquele dia eu não ministrei essa aula. Eu liguei para um colega de trabalho lá na igreja e falei o seguinte: irmão, ministra essa aula lá em Camanducaia, porque eu não vou poder ministrar. Eu não acreditava naquilo mais que eu estava pregando. Mas o tempo foi passando.
Um certo dia, lá por volta dos anos 2001, mais ou menos, final de 2001 para 2002, o coordenador chegou para mim de novo, eu no auge do ministério. Ele chega para mim e diz assim: Nilton, tem um bairro aqui em Pouso Alegre, lá tem um bairro que chama Cidade Jardim. É um bairro que fica a mais ou menos 8 quilômetros do centro da cidade. Pouso Alegre tem 180 mil habitantes. Ele falou: olha, Nilton, ninguém quer ir coordenar o grupo nesse bairro, por ser um bairro fora da cidade. Você aceita o convite para coordenar? Eu falei: eu vou. Eu sempre gostei de aventuras. Eu falei: eu vou. E naquela semana, eu nunca tinha feito uma oração assim, sincera. Eu fazia preces decoradas, né, que a gente aprendia lá. Mas naquela semana, eu dobrei o meu joelho e falei com Deus. Falei: Senhor, até agora eu preguei aquilo que os outros queriam que eu pregasse. A partir de agora eu vou pregar o que está na Bíblia, aconteça o que acontecer. Glória a Deus. Na semana seguinte, fui para aquela igrejinha lá no Cidade Jardim. Ainda era um barracão, não era ainda uma igreja construída. E eles estavam ainda em construção. Cheguei lá, o grupo tinha 8 pessoas apenas. Comecei a liderar o grupo. Aos pouquinhos eu fui tirando aquelas coisas que o pessoal tinha, né? Aquelas fitinhas que o pessoal beijava, aquelas coisas. Com muito carinho, assim, a gente foi tirando gradativamente. No final de 4 meses, o grupo de oração virou um culto pentecostal. Porque a renovação carismática católica, ela é fruto de uma igreja pentecostal americana. Então, se você tira a idolatria, deixa só a origem, vira um culto pentecostal. Foi o que aconteceu. No final de 4 meses. O grupo de oração, em 5 meses, subiu de 8 pessoas para 150. E no final de 2 anos, o grupo já tinha 300 pessoas, mais ou menos. Nós tínhamos pessoas vindo de todos os lados. Ali eu pregava exatamente o que está na Bíblia. Por muitas vezes, algumas meninas jovens chegavam no final do grupo de oração e diziam para mim, brincando, né? Ei, Nilton, você vai acabar virando pastor. Eu dizia: não, o evangelista para mim já está de bom tamanho. Eu não tenho chamado para pastorear. Evangelista já está bom. A gente brincava assim na igreja. Isso durou 4 anos, querido. No final dos 4 anos, o coordenador chegou. Ele nunca foi lá no grupo, mas no final de 4 anos ele sabia que estava indo gente do centro da cidade para lá. Estava indo muita gente, a igreja estava ficando lotada, estava dando ibope na cidade. O líder falou o seguinte: eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí ele chegou lá, participou do grupo, marcou uma reunião, falou para mim assim: Nilton, você não vai poder continuar coordenando isso aqui, meu filho, porque o que você está ensinando aqui não é doutrina católica. Eu pensei comigo: não é doutrina católica, mas é a palavra de Deus. A partir dali, eu saí daquela igreja. Deus já tinha colocado no meu coração o propósito de estar numa igreja onde os irmãos falassem a mesma língua que eu. Saí daquela igreja, fiquei 2 meses sem participar de nada. Uma amiga minha que já participava de uma igreja batista em Pouso Alegre chegou para mim e falou: Nilton, filho, você não está participando de nada. E eu sei que você não está indo mais lá nos grupos carismáticos de vocês. Vai lá fazer uma visita na minha igreja, quem sabe você gosta. Eu falei: eu vou. Não tinha nada a perder mesmo, né? Eu vou. Queridos, entrei naquela igreja, participei de um culto, me apaixonei. Aí permaneci naquela igreja. Em março de 2006 fui batizado nas águas. E em outubro de 2006 comecei a pregar o evangelho como evangélico. E agora só vou parar de pregar quando nós estivermos no céu. Mas eu quero dizer para vocês, querido, para me concluir esse testemunho. A mim, muitas vezes a gente fica preocupado com a nossa família, né? Porque nós somos convertidos, nossos não são. Porque a gente conhece a palavra de Deus e os nossos não são. Eu sempre digo o seguinte: eu conversava com uma irmãzinha de manhã aqui, irmã Laís. E eu dizia para ela que lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. A minha mãe, quando eu me converti, minha mãe disse o seguinte: a partir de hoje você não é mais meu filho. Não precisa tomar bênção mais de mim. A gente desde pequeno tomava bênção, né? Papai e da mamãe, costume, né? Em Minas Gerais, todo mundo, a
acostumado, não precisa mais tomar bênção, você não é mais meu filho. Pensei comigo, eu sou filho de Deus, logo Deus muda essa situação. Amém. E aí o tempo foi passando e a minha primeira pregação foi na primeira igreja batista de Pouso Alegre, cuja qual eu sou membro hoje. E eu me lembro que eu ia pregar num domingo, numa segunda-feira antes, eu disse para minha mãe, falei, mãe, eu vou pregar aqui na igreja perto de casa, a senhora não quer ir? Como uma boa mineira, filha de Maria, do movimento de Filha de Maria, ela disse, eu não quero saber dessas coisas de crente não, vou não. Tudo bem, comecei a orar por ela, terça, quarta, quinta-feira. Quando foi quinta-feira, minha mãe perguntou assim, ô Nilton, que dia que vai ser aquela reza de vocês lá? Eu falei, domingo, mãe. A senhora vai? Ela falou, não vou não, só para me saber. Continuei orando, sexta, sábado, domingo, 6h30 da tarde, o culto é 7, 6h30, estou eu lá na igreja. Pastor Genival, na época pastoreando a igreja. Quando deu 5:07, pastor Genival chegou lá na frente. Niltinho, a tua mãe com a tua irmã tá aí. Falei, deixa quieto, pastor. Deixa elas quietinhas lá. Sentava atrás, o culto começou, eu trouxe a palavra. E naquela noite eu falei, o tema era, qual é a família que vai morar no céu? Naquela noite eu ministrei aquela mensagem. E no final da mensagem eu disse, eu não vou fazer apelo, como eu fiz aqui ontem. Falei, eu vou deixar o pastor fazer aquilo que está no coração dele. O pastor Genival foi à frente, fez o apelo. Minha mãe se entregou a Jesus, juntamente com a minha irmã. E 3 meses depois, elas estavam sendo batizadas para a honra e glória do nosso Deus. Portanto, meu querido, hoje, Deus me colocou em alguns trabalhos. Como eu dizia de manhã, eu tenho parceria com algumas igrejas aqui no Brasil, porque eu vivo do Evangelho. Eu vivo do trabalho evangelístico, né? E Deus me colocou dentro de um hospital. Eu que tinha traumas profundos de hospital, porque eu fiquei 8 meses internado por um erro, né, médico que aconteceu quando criança. Eu tive uma hemorragia e acabei ficando 8 meses internado. Fiquei extremamente traumatizado com injeção, com tudo que você possa imaginar de hospital. Jamais eu gostaria de entrar num hospital, pois quando Deus quer, Ele faz a obra. Deus curou meu coração e me colocou dentro do hospital toda semana para visitar leito por leito, para proclamar a mensagem salvífica de Jesus. Estamos ali toda semana, mas havia algo que me incomodava, porque lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, estava frio e nu e não me vestiste, estava doente na prisão e não fostes me visitar. Isto me incomodava, e eu falava com Deus, Deus, eu ainda não estou fazendo a obra completa, eu sinto que ainda falta algo que eu preciso realizar. Porque, queridos, com toda assim, sinceridade, quando eu olho para os cristãos da igreja primitiva, eu fico com vergonha. Quando eu olho para os cristãos da igreja primitiva, eu sempre digo para mim, eu não estou fazendo nada. Mas Deus, alguns meses depois, abriu as portas do presídio e nós começamos ali uma capelania prisional. Hoje, toda sexta-feira, nós estamos dentro do presídio, célula em célula, falando do amor de Deus e mostrando aqueles meninos que estão ali quem pode salvá-los, quem pode libertá-los dessa vida. Amém. Sabe por quê, queridos? Porque um dia eu tirei os olhos de mim mesmo e coloquei em Jesus. Amém. O que Deus fez na minha vida, Ele pode e quer fazer na sua. Amém. Basta apenas que você queira, que você deixe Ele fazer essa obra na sua vida. Não fique olhando para aquilo que você sabe, para aquilo que você imagina. Não. Deixa Deus fazer a obra. Apenas diga, como nós cantamos naquela canção, eis-me aqui, Senhor. Como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim. A partir do momento que você se coloca a serviço de Deus, todo o restante Ele realiza em sua vida. Glória a Amém? Deus. Eu creio que não vou ter tempo de falar talvez com vocês no final. Eu quero, antes de devolver a palavra ao pastor, agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Quando eu estive na Trans aqui em 2012, eu não tive a oportunidade de estar muito com o pastor Júlio.
já que eu fiquei ali na comunidade do Campinas, né, no bairro de São José, na cidade de São José, aliás. Mas dessa vez eu tive a oportunidade de estar junto com o pastor, a irmã Carla, as crianças. E eu louvo a Deus por essa família que me acolheu nesses dias, porque mais uma vez se cumpriu aquilo que Jesus disse: quem deixar casa, irmãos e irmãs, receberá 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e terra de perseguições. E eu louvo a Deus porque nesses dias eu ganhei aqui mãe, pai, irmãzinhas. Eu louvo a Deus por isso, né? Por essa família que me acolheu. Louvo a Deus pela oportunidade de conhecer ali o pastor Áquila e os irmãos ali de Milópolis. Vidas preciosas, pessoas abençoadas, homens usados por Deus. Louvo a Deus também, pastor, pela sua vida, pela nossa igreja ali em Milópolis. Que Deus esteja abençoando vocês. E eu digo, queridos, ore pelo nosso trabalho, ore pelo nosso ministério. Deus quer salvar o Brasil e Ele fará isso através de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer passar com vocês esses dias. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa paz do nosso Deus.